Bom dia, boa tarde, boa noite, como é bom estar aqui de volta. Olha só, nós estamos já no capítulo 2 da segunda epístola de Pedro. Que coisa maravilhosa, como é bom estar de novo aqui com você. E eu quero te pedir, se você puder e você quiser, deixe o seu gostei. Se não é inscrita no canal, não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com mais alguém. É muito bom saber que você está aqui junto comigo para nos alegrar na presença de Deus, nos deliciando com esse banquete maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela é alimento e ela nos alimenta nesse dia. A minha oração é que o Senhor continue te abençoando, abençoando você e a sua família, te dê um dia maravilhoso, que a presença de Deus seja com você, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco a partir de agora, mais ainda, para nos dar entendimento da palavra de Deus. Hoje a nossa leitura, ela vai no capítulo 2 de segunda carta de Pedro. Tá gostando de ler a carta de Pedro? Eu estou gostando, muito boa. Como é bom ver esses ensinamentos desse homem que teve uma vida tão intensa ao lado de Jesus. Olha só, lembra de quando ele vai com Pedro e João subiam ao templo e que o coxo diz, me dá uma esmola. Ele diz, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha que privilégio, como é maravilhoso você ser canal de bênção na vida de alguém. Você já orou por alguém enfermo e Jesus curou? Você pode mandar o seu testemunho aqui. Você já foi curado por alguém que orou por você e você esqueceu de agradecer? Manda o testemunho aqui, eu vou agradecer por você aqui e quem sabe esse vídeo chega para a pessoa. Olha que coisa maravilhosa. Mas nós agradecemos a Deus nessa manhã pela nossa salvação, pela nossa vida, pela noite que nós passamos, pelo lindo amanhecer que Ele nos dá e por essa semana maravilhosa que estamos começando. Vamos nós então, capítulo 2 de segunda carta de Pedro. Nós vamos ler até o versículo de número 16, tá bom? Pegou a sua Bíblia? Então, pega a sua Bíblia, se não anote, escute, põe o fone de ouvido, deixe no viva voz. Não tem problema, tá tomando café agora? Deixa aí que eu leio a Bíblia para você enquanto você toma esse café maravilhoso, tá? Olha só, tem um título aqui dizendo, advertência contra os falsos mestres. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma, justa com as injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda autoridade. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder,
não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como criaturas irracionais, por natureza feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecar, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Olhe que coisa interessante nós temos aqui nesse texto que nós estamos lendo hoje. Capítulo 2 de 2ª carta de Pedro, do versículo 1 ao versículo de número 16. Não foi isso que nós lemos? Olhe só o que nós encontramos aqui. Olhe o que nós encontramos aqui. Nós encontramos nessa porção dessa leitura, nós encontramos ensinamentos maravilhosos para nós. Olha o que diz aqui. O versículo 1 do capítulo 2 que nós lemos agora. Entre vós haverá também falsos mestres. O Espírito Santo adverte repetidas vezes nas Escrituras que surgirão falsos mestres dentro das igrejas. E nessa carta, o apóstolo Pedro está dizendo, advertindo, tomem cuidado, prestem atenção, os tempos são maus, vai aparecer gente dizendo que é uma coisa, mas não é. Preste atenção, tome cuidado, vigie, não é? E aí, a palavra de Deus ainda diz assim, que negarão o Senhor que os resgatou. Eles são tão falsos que eles vão negar até o próprio Senhor. De conformidade com Pedro, os falsos mestres dentro da igreja que estavam negando. Olha só, o Senhor que os resgatou, tinham abandonado o caminho certo e se desviado. Eles já tinham servido ao Senhor, tinham se desviado e agora estavam fazendo o quê? Estavam negando a esse Senhor que os havia dado uma vida nova. E isso Pedro está dizendo, preste atenção para vocês não fazerem a mesma coisa. Tomem cuidado com isso, vejam o que eles estão ensinando, não escutem, não atendam, não façam, né? E aí a gente chega no versículo de número 2, que diz, e muitos seguirão as suas dissoluções. Por quê? A gente sabe, até hoje em dia, isso é muito atual. Hoje em dia a gente vê muitos casos. Eu era pequena, meu Deus do céu, quando eu ouvi meus pais falando de um tal de um homem que conseguiu levar um bocado de gente andando pelo meio do caminho, ensinando umas coisas esquisitas e que dividiu igreja e que depois não resultou em nada. A gente vê isso há muito tempo e vê isso atualmente, mas nós precisamos, através da palavra de Deus, estar com as nossas vistas espirituais abertas, a nossa mente aberta para não seguir qualquer um que chega dizendo, aqui tem a salvação. A Bíblia fala sobre isso. Olha só, o versículo 2 que diz assim, ó, e muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos crentes professos seguirão esses falsos pregadores com suas dissoluções. Olha só, Deus e seu evangelho serão infamados. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas vão chegar, nós estamos vivendo num período difícil, as pessoas vão chegar, o certo é isso, o certo é aquilo, venha para a Bíblia. O certo é o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa bússola, é o nosso livro de estudo, de ensino para a nossa vida. É o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui.
Olha só o versículo 13. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, por usura, por querer crescer, querer ganhar muito mais, com palavras fingidas, são os falsos mestres. Olha que Pedro já está aconselhando lá atrás. E aí a gente vai encontrando aqui a respeito disso. Ele vem dizendo aqui, olha o versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos, olha só o perigo de ir em busca de falsos mestres. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se Deus não perdoou os anjos, imagina quem se voltar contra Deus de nós. Ou se arrepende enquanto há tempo e pede perdão, se não pecou contra o Espírito Santo, que é o que a Bíblia diz, então ainda tem salvação. E aí a gente vem seguindo assim, essa leitura, ela é preciosa. Então leia devagar, vá fazendo anotações, mande pergunta, mande seus questionamentos, porque para o vídeo não ficar muito longo no devocional e você não cansar. Então, olha só, mas eu quero chamar a atenção do versículo de número 15 e o 16, que foi o final da nossa leitura. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor. Olha que Pedro, ele dá o nome do homem e o pai dele. Olha só, Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão, Deus disse, você vai, mas você não vai amaldiçoar o povo. Lá vai Balaão na jumentinha. O que é que acontece? Balaão ia com a visão espiritual tão fechada que ele não viu o anjo do Senhor na frente dele, do animal. O animal é que viu, a ponto de precisar Deus abrir a boca de um animal para falar igual gente, para poder aquela gente, aquele homem, o ser humano, entender que ali estava um perigo. Olha que coisa maluca, não é? Mas Deus, ele se utilizou disso. Por quê? Porque o Balaão se achou que estava muito bem. Pensou que Deus não via o coração, que estava no pensamento dele e no coração dele. E aí, olha o que diz aqui, o versículo 16. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, é o que a Bíblia está dizendo no versículo 16 do capítulo 2 da carta de Pedro. Pedro está dizendo isso, lembrando a eles o perigo de não servir a Deus, de não continuar servindo ao verdadeiro Deus, indo atrás de fantasia, atrás de engano. Olha só. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana. Você já imaginou um negócio desse? Você tá caminhando, de repente um jumento falar com tu, um cachorro falar com você igual gente? Eu ia sair correndo, então estatalava. Imagina o susto que Balaão levou. Impediu a loucura do profeta. E aí, quando a jumenta fala, o humano entende que tinha alguma coisa errada, que ele estava todo errado. Então, Pedro, ele se preocupa em mostrar com coisas que aconteceram, que está na Bíblia, que está na palavra e que chegou até nós. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos estudando. Como é isso? É por isso que eu te convido a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Não esquece de ler a Bíblia. Coma essa palavra, se alimente, deguste essa palavra mesmo com vontade. Quando engasgar um pouquinho, dá um glória a Deus, bebe um copo com água e vai em frente, porque o Espírito Santo de Deus vai te orientar. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, que essa palavra fique no seu coração no dia de hoje. Não esqueça, volte a ler desde o primeiro capítulo e vamos nos alimentando. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui, certo? Nós estaremos aqui para mais um vídeo, para continuar a leitura desse lindo livro, dessa linda carta do apóstolo Pedro, certos de que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.